Com pautas do dia, já são 11 horas e 3 minutos e como a gente prometeu, bora bater um papo e conversar com o Rômulo Pinheiro, já está com a gente, assuntos quentes que vêm de Brasília para a nossa região. Rômulo, tudo bem? Bom dia para você. Muito bom dia ao meu caro amigo e 50 vezes feliz Max Souza. E um abraço para a Márcia também em Macapá, viu? Obrigada. Seja bem-vindo. Rômulo, vamos lá, nós temos muitos assuntos, a gente vai bater um papo aqui até 11h30. Agora, deixa eu bater um papo contigo, Rômulo, rapidinho, e Márcia, até pra gente quebrar um pouquinho, mais do que já está quebrado esse gelo. Gente, eu não consigo não parar de analisar esse vídeo e essa questão lá do Rio de Janeiro, daquela senhora que chamava um senhor morto de tio, foi tentar um empréstimo de 17 mil reais. Vocês viram esse vídeo? Vocês já tiveram sangue frio pra olhar esse vídeo, gente? De verdade. Gente, eu só li a respeito, mas assim, é bizarro, né? Bizarro. Não tem, eu não sei nem o que dizer. É impressionante a que ponto as pessoas estão chegando, né, gente? Que bom que a polícia agiu, né? Que bom que desconfiaram logo, né, Rômulo? Porque a cena foi, assim, parecia... como é? Parece cômico, se não fosse trágico, é assim que se fala aquela frase? Pois é, Rômulo. Bom dia! Bom dia, meu amigo Max. E eu tive a curiosidade mórbida, inclusive, de ver, já tem alguns vídeos que não está borrada a imagem, né, do senhor idoso. E é pavoroso, porque é nitidamente, se vocês... Eu não recomendo ninguém a ver isso, mas enfim, nitidamente a pessoa já não tem mais vida e qualquer pessoa consegue perceber isso, basta olhar naquela situação. E isso virou até, Max e Márcia, até um desafio para nós, professores da área do direito, até para contextualizar o tipo de crime. Porque a gente vê claramente o crime de estelionato, algumas pessoas divergem dizendo que a pessoa já morreu e aí que não cabe esse crime, mas tem um crime que é muito perceptível, que é o vilipêndio a cadáver. Tem alguns que falam falsidade ideológica. Então, até para nós, professores, explicar isso em sala de aula, e hoje vai ser um dia também que vão perguntar várias vezes isso, é um desafio grande, dada a capacidade altíssima de... não tem nem adjetivo para classificar a conduta dessa suposta sobrinha, algo, no mínimo, bizarro, e eu não sei se isso vai gerar alguma consequência dentro da própria prisão para ela, porque há um código de ética na cadeia, a gente não tem como esconder isso, e certas situações nesse naipe para frente acabam não sendo muito bem recebidas pela comunidade carcerária, não. É, meu amigo, o mais curioso é que quando ela fala assim, né, tio, poxa, o senhor pegou a cadeira de roda tão firme agora, nada. Inclusive, né, só para terminar de contextualizar toda essa história aí, a defesa da senhora, né, suposta sobrinha, alega que ele chegou vivo ao banco. É, gente, vamos acompanhar, né, ver o que as investigações vão apontar. Rômulo, agora sim, vamos falar do Senado que aprova a PEC que criminaliza porte e posse de drogas. É o nosso primeiro tema de hoje. Pois é, Max, nós passamos aqui o ano passado inteiro, volta e meia, essa discussão acontecia aqui no Congresso e a gente sempre trazia as informações, informando o que ia acontecer, o que provavelmente estava em jogo, e foi também um ano passado inteiro sobre as deliberações do Supremo Tribunal Federal com relação ao mesmo assunto. Então, nosso ouvinte qualificado já está atento que há aí um embate muito grande entre legislativo e judiciário, e é claro que há todo um contexto nos bastidores que nos informam o que de fato está acontecendo. Porque para quem vai pegar agora o assunto e vai tentar dar uma olhada, houve uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada no Senado Federal e ainda vai à Câmara para deliberação, mas os 2 turnos já foram aprovados no Senado a toque de caixa, ou seja, muito rápido. E quem vai se preocupar em ler o que foi aprovado vai tomar um susto, porque vai ver que houve uma proposta para manter do jeito que está. É como se fosse uma alteração para manter do jeito que está. E parece um contrassenso, parece até algo ilógico,
Mas, na verdade, o que os senadores fizeram ontem foi incluir no próprio texto da Constituição uma regra que confirma o que já está previsto na lei de drogas. Então, hoje, como é que funciona essa questão? Em qualquer quantidade, em qualquer circunstância, de substância em geral, portar para consumo próprio ou para comércio, ou guardar, importar, remeter, exportar, enfim, é crime. Então, o crime é de tráfico de drogas ou porte para consumo pessoal, é crime. Hoje ainda é crime. E aí, a proposta de emenda confirmou o que já está na lei. Ou seja, para aqueles que são usuários das substâncias entorpecentes descritas na legislação, as penas são penas alternativas, como penas de educação sobre os efeitos nocivos da droga, multa, eventualmente, são penas que não levam à prisão, e para aqueles outros crimes que não sejam nessa categoria, penas de prisão, como já define a Lei 11.343 de 2006. Então, a proposta foi mais para dar um recado ao Supremo de que, se o Supremo avançar no procedimento de revisão dessa possibilidade de crime para quem é usuário de drogas, estaria se ferindo a própria Constituição e, de outra forma, avançando na competência do legislativo. É uma briga de egos muito grande que, na prática, não se atenta para o que é o principal ponto. É saber, então, se a quantidade de droga, ou, por exemplo, o tipo de droga, se deve ficar a cargo da autoridade policial ou da autoridade judiciária definir o que é usuário, o que é traficante, por exemplo, e não a cargo de um critério mais objetivo. Então, o que se discute aqui no Supremo? Se criar um critério mais objetivo para fazer essa distinção entre quem é usuário e quem é efetivamente praticante dos outros crimes da lei de drogas. Atenção, porque a lei de drogas não só tem 2 crimes, são vários outros crimes, né? A gente pega tráfico e uso para consumo pessoal só para exemplificar. Mas existem outros crimes, como associação para o tráfico, financiamento do tráfico, enfim. Acaba que o Supremo discute nesse momento, o procedimento está suspenso em razão do pedido de vista do ministro Toffoli, mas criar um critério mais objetivo. E qual é a circunstância de criar esse critério, Max e Márcia? É porque hoje fica muito a critério do magistrado e da própria autoridade que dá o flagrante, por exemplo, e aqui não há como negar, e eu sei que nós teremos aí opiniões contrárias às minhas, e é plenamente pacífico, e é da democracia que isso assim seja, mas há uma questão social muito grave, a ponto de que, a depender do contexto, a mesma conduta numa comunidade mais vulnerável seja considerado como tráfico e a mesma conduta numa comunidade não vulnerável seja considerado como porte para consumo próprio. Então, dado esse contexto que exige de marginalização e também discriminação das comunidades mais vulneráveis, as comunidades que têm um histórico maior nas cadeias, e esses dados não são subjetivos, é só fazer uma pesquisa estatística, você vai ver uma comunidade, determinada comunidade, X de pessoas, uma determinada classe social também X de pessoas, que é mais vulnerável a ser entendida como traficante ao invés de usuário do que outras. Então, o que o Supremo está tentando discutir é exatamente isso, criar um critério mais objetivo, para não ficar a cargo de eventuais discriminações na lei. Com base nisso, rapidola, só quero... até quem sabe complementar, é porque assim, né, sobre a criminalização e a quantidade, por exemplo, eu acho importante o debate, eu acho importante que tudo seja muito mais aprofundado a partir de agora, mas é o que você está falando, não seria melhor também atacar o raiz do problema e entender o porquê as pessoas buscam as drogas, como essas pessoas, como não chegar às drogas, entendeu? Cuidar da saúde mental das pessoas. Eu acho que o debate em si, as decisões, elas são importantes, mas eu acho que a gente primeiro tem que resolver um problema para quem sabe resolver o outro. E eu não estou defendendo o A, B, C, quero legalizar, não quero fazer nenhum tipo de confusão aqui. Mas eu acho que na raiz do problema, eu acho que deve ser o fundamental diante desse contexto, não é não, Rômulo? Com certeza, Max. E é um problema muito complexo. A gente está abordando aqui a questão da distinção traficante-usuário, das questões sociais que são muito graves,
Mas a raiz do problema é muito mais profunda. A lei de drogas, por exemplo, traz no seu bojo que o poder estatal tem obrigação de criar programas de controle e divulgação, e educação e tratamento para os usuários de substâncias entorpecentes ditas na lei. E isso é feito de maneira ainda muito incipiente. Já há alguns anos existem programas como o ProERD, outros programas regionais, que tem esse papel lá no início da adolescência, a criança ali com seus 10 anos, 11, começa a se falar sobre o tema. É um programa muito importante, mas ainda insatisfatório na sua atuação, dada a quantidade muito grande de pessoas que caem para essa situação ou de marginalidade para vender drogas, para tentar alguma coisa financeiramente, ou então para o próprio, que é o mais grave, que é o próprio consumo. Regiões, então, no país inteiro tomadas por pessoas que não têm mais até o próprio discernimento para entender aquilo que fazem. Claro, é um assunto muito amplo, a gente não vai conseguir esgotar todas as questões técnicas aqui nesse tempo que é muito curto, mas o que é importante entender é que, de fato, o Estado, na verdade, tem uma lei determinando quais são as suas obrigações, mas ainda as políticas públicas não são suficientes para se combater a raiz do problema, que é o que você menciona, Max. Então, Rômulo, a gente pode dizer que essa PEC ela é uma reação desses parlamentares ao avanço do STF em descriminalizar o porte da maconha em pequena quantidade para uso pessoal? E aqui, Márcia, entra o nosso segundo ponto. E claro que essas informações, esses temas que a gente traz hoje, estão todos entrelaçados. E você pega o exemplo, por exemplo, da própria Câmara, que tem um embate pessoal lá com o Supremo Tribunal Federal, mas esse caso do Senado também é clássico, que informa essa relação tumultuosa, porque Rodrigo Pacheco já desde o ano passado manda sinais e deixa claramente que entende que o Supremo está avançando nas suas atuações de competência. E nós tivemos um caso que foi aí da última semana envolvendo a questão da prisão do deputado Chiquinho Brazão. E lá se discutiu se era possível não prender alguém, no caso o deputado federal, que não fosse em prisão em flagrante. A gente comentou aqui, inclusive, que tecnicamente falando, a prisão ali, de acordo com o que diz a Constituição, ela deve ser feita em flagrante delito por crime inafiançável. E no caso do deputado Chiquinho Brazão, foi uma prisão preventiva, é outra modalidade. Então, tecnicamente falando, não poderia ter havido a prisão nesse sistema, o que torna, de qualquer maneira, injusta a situação. Mas eu não estou pré-julgando o deputado nem nada disso. Mas há indícios muito fortes que ele tenha, assim, cooperado para a morte da vereadora, e se prender a questão técnica da legislação, acabaria passando uma imagem para a sociedade que a Câmara faz vista grossa, que o Congresso faz vista grossa com crimes que são muito graves. Então, de um lado, tecnicamente, não era muito possível fazê-lo, de outro lado, a opinião pública ia muito para cima dos próprios integrantes do Congresso Nacional. E esses embates fazem, então, com que essas reações venham. Porque aí o Senado, por exemplo, entende que o STF está avançando na sua competência lá, tratando de temas de drogas. É bom lembrar que o Congresso já está há mais de 20 anos para discutir essa questão das drogas e não discute. E não existe vácuo de poder em Brasília, ou seja, quando um poder não se sobrepõe, na verdade, quando não se impõe na sua competência, um outro vai lá e se sobrepõe a ele. E é o que anda acontecendo aqui na capital federal. Então, o Congresso está formulando questões para combater exatamente o que vem lá do Judiciário. Um belo exemplo, Arthur Lira ontem mesmo falou que vai abrir novas CPIs que são contrárias ao interesse do governo. Nós aqui sabemos que ontem mesmo foi exonerado um aliado dele, num cargo de direção em órgão público, e a retaliação foi exatamente essa. Mandar avisar que nós vamos ter a abertura de novas CPIs de interesses de pautas contrárias ao governo atual. Então, para o nosso ouvinte aqui ficar bem antenado, são situações que são naturais da política, muito embora essas situações da política acabem influenciando negativamente em outros pontos importantes da nossa vida em sociedade. Bora fazer o seguinte, já são 11 horas e 18 minutos. Rômulo, você fica com a gente até 11h30, tá com fogo no feijão? Como é que tá a tua situação aí? Tá tranquilo, meu amigo, vamos junto. Tá com feijão no fogo, eu falei fogo no feijão, foi? Que diacho é isso? Eu tô com fome já, só pode.
Pronto, ainda bem que o Rômulo nem riu, não sei se ele entendeu que eu falei errado, mas tá tudo certo. Eu acho que agora basta o entendimento. 11h18, bora pro intervalo, Márcia? Vamos lá, vamos para mais um intervalo e já voltamos. CBN. Bom, estamos de volta com pautas do dia, são 11h21. Márcia, bora tocar num assunto bem quente aqui com o Rômulo Pinheiro, até porque essa guerra do Elon Musk com Alexandre de Moraes ainda repercute e os embates, principalmente nas redes sociais, eles ainda estão bem acalorados. E claro, né, entre direita e esquerda, Márcia, o que não é novidade, né, infelizmente. A política está polarizada, não tem jeito, né, Max? Mas eu acho que não tem, nessa história, não tem nenhum santo aí. Deixa o Rômulo falar um pouquinho. E aí, Rômulo? Eu acho, Max, que a Márcia definiu muito bem. E é o nosso papel aqui é conversar com o nosso ouvinte para entender que essa questão maniqueísta aqui de lado, bom, mal, mocinho, bandido, não existe na vida real. Atender a um lado especificamente da esquerda, da direita, é comprar uma ideologia que, caso o lado que você defenda pratique um erro, as pessoas não veem, ou então não dão importância ou minimizam. É o famoso efeito passar pano que o pessoal comenta, né? Então, a era das narrativas, né, Rômulo? A era das narrativas. Se meu lado faz alguma coisa errada, eu vou criar uma narrativa para minimizar, relativizar ou dizer que não aconteceu nada. E as pessoas se fecham nessas ideologias, não abrindo o potencial para conhecer um pouco mais. E esse caso de Elon Musk e Alexandre de Moraes é bem característico dessa situação, porque aqui a discussão, e eu vou deixar claro que é uma opinião apenas, pelo que a gente lê, que a gente acompanha, mas é uma questão econômica. Claramente, o X, né, o X, a plataforma de Elon Musk, por exemplo, tem atuação muito forte lá na China, e lá ele não canta de galo para dizer que o Partido Comunista Chinês é uma ditadura. É porque, na verdade, pouco se importa com isso, tanto aqui no Brasil quanto na China. A questão é puramente econômica. Veja que, em razão do avanço do inquérito dos atos antidemocráticos, das milícias digitais, o STF tem avançado muito na questão de bloquear ou determinar que se bloqueiem perfis de pessoas que fazem ataques ao próprio Supremo ou a ministros do Supremo, mais claramente o próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, aqui nós não temos lado para entender que um lado é bom ou ruim, porque o ministro Alexandre de Moraes tem sofrido duras críticas pela condução impositiva, para não dizer algo mais grave, que conduz essas investigações, que na verdade as investigações são feitas pela Procuradoria-Geral da República e não pelo próprio STF. Então, em que pese essa questão aqui de eventuais excessos que o ministro pratica, por outro lado, o Elon Musk também não tem qualquer interesse em democracia, ou pelo menos no discurso que se faz, porque vejam que ele ameaçou nas últimas semanas que não ia cumprir nenhuma ordem mais do Supremo que ele entendesse que era violador de garantias fundamentais de liberdade de expressão. E o ministro, claro, nesse embate, informou claramente que o risco de suspensão das atividades da plataforma era muito grande, como já aconteceu aqui no país com outras plataformas de redes sociais nos últimos anos. E esse embate ganhou essa conotação política, por quê? Porque aqueles que são contrários ao ministro Alexandre de Moraes abraçaram, vestiram a camisa e praticamente se declararam como fãs incondicionais de Elon Musk. E, claro, virou essa nova celeuma direita-esquerda, alguns apoiando aí o lado do bilionário, outros o Supremo, e não se chega a lugar nenhum na questão da discussão política. A questão prática se resolve de maneira mais simples quando, apesar do embate muito grande entre Musk e Moraes, a representação da plataforma X aqui no Brasil mandou comunicação oficial informando que vai acatar as ordens vindas do Supremo Tribunal Federal para dar informações e ou bloquear perfis que denotem características ou condutas contrárias à legislação brasileira. Nesse embate, Moraes venceu o primeiro round, deve ter mais desdobramentos, mas nesse momento o STF mostra sua força e se rende então Elon Musk a priori
ao que definir-se nos inquéritos, mas que não entendam vocês, os nossos ouvintes, que a briga vai acabar aqui. Não vai, é uma pressão muito grande para que Elon Musk se posicione contrário ao STF, e isso deve gerar desdobramentos com absoluta certeza. E a gente vai estar acompanhando aqui para trazer para o nosso ouvinte a melhor informação. Ai, ai, e sem falar no seguinte, né? Uma luta comum no UFC dura 3 rounds. Disputa de cinturão são 5 rounds. Eu acho que teremos mais ou menos isso aí. Agora, mais uma vez a gente reforça esse debate, Rômulo Pinheiro, nosso ouvinte, Márcia Serrano, porque não para por aí, né? Tá certo que a gente acompanha tudo que está acontecendo, mas nós temos o X hoje, né? Que é o antigo Twitter, onde muita gente fala que é a rede social onde mais se desrespeita e é onde é menos se pune, por exemplo. Falo isso porque eu gosto das redes sociais, eu acompanho tudo que acontece no Instagram, TikTok, Facebook, e a gente vê realmente no X onde a liberdade, entre aspas, ela é muito maior e as restrições são bem menores. Eu não sei onde isso vai chegar, Rômulo, mas a gente vai aguardando os próximos dias, nos próximos capítulos e os próximos rounds. Pois é, Max, é que as pessoas ainda têm pouco costume de entender aquilo que é contrário à lei e aquilo que é mera liberdade de expressão. Ainda há uma confusão muito grande. Então, sobre a pecha de ser verdadeiro ou de impor as minhas opiniões, a pessoa vai e expõe aí as suas vísceras de ódio ou de criminalização, ou seja, de discriminação contra outras pessoas, é muito comum e não é de hoje que se buscam reparações, porque como é que funciona na prática? Se alguém vai lá numa rede social dessa e ofende outra pessoa, essa pessoa pode processar aquele que o ofendeu. Só que qual é a responsabilidade da plataforma de rede social nesse caso? Também é limitar as publicações desse que promoveu esse tipo de ofensa. Há uma política, pelo menos no papel, de violação às regras da plataforma. Isso não tem sido observado pela plataforma X. E exatamente são essas questões que estão em pauta lá no inquérito do Supremo. Quais são os limites que a plataforma X pode ou não pode estabelecer para aqueles que deliberadamente ou incitam, ou ofendem, ou então acabam criando um contexto para praticar crimes aqui no nosso país. Isso é muito complexo, ainda vai demandar muita discussão, e nós vamos trazer aqui também sempre de olho no assunto. Márcia e Rômulo, eu sou a favor de algo muito mais restritivo, não é falando em relação à liberdade. Mas vamos supor, eu não sei se é uma ideia absurda, vocês discordam, concordam, fiquem à vontade. Mas eu acho que para a pessoa ter uma conta em uma rede social, por exemplo, no Twitter, Instagram, enfim, qualquer rede social, teria que realmente fazer a sua conta, tudo direitinho, mas a pessoa ficaria limitada a uma conta somente em uma rede social, se a pessoa for física. Se fosse pessoa jurídica, poderia ter uma conta empresarial, mas com reconhecimento facial, uma coisa muito mais bem estabelecida, porque assim não ficaria fácil das pessoas se esconderem. É muito fácil eu criar uma conta hoje com foto de outra pessoa, com o nome de outra pessoa, e atacar o Rômulo, a Márcia na rede social, um político que eu não gosto nas redes sociais. É muito fácil você fazer isso, entendeu? Então eu acho que um pouco mais de restrição em relação ao cuidado, acho que seria legal, porque é muito fácil as pessoas cometerem crimes e ficarem por aí. Apesar de a justiça agir, tornar sim uma internet um ambiente com lei, mas é bem difícil às vezes identificar algumas pessoas. Aproveitando que a gente tem 1 minutinho e meio ainda, Rômulo, só para completar mesmo, porque eu acho que já passou da hora da gente avaliar isso com mais calma. Algumas plataformas, Max, apresentaram projetos aqui no STF de planejamento de como lidam com essas questões das informações de perfis fakes. Curiosamente, a plataforma X, o antigo Twitter, não somente não informou, como sequer respondeu a esses questionamentos formulados à época pela Procuradoria-Geral da República. Então, é muito em razão dessa falta de disposição na colaboração com a Justiça que faz hoje a plataforma X sofrer essas ameaças de suspensão das atividades. Isso passa muito também pelo seu próprio dono, que também não costuma cooperar com os estados ou países onde a sua plataforma tem atuação. Bom, Rômulo, eu te agradeço, obrigado por tanto conhecimento e muitos esclarecimentos. E para a gente finalizar,
Já tem sugestão até para a próxima semana, porque tem um ouvinte que mandou uma pergunta aqui. Eu não peguei o nome dele bacana, porque não está aqui no Zap, pelo menos no que eu salvo os contatos dos ouvintes. Ele mandou aqui uma polêmica, hein? Quando se terá uma emenda constitucional para conter o abuso no exercício da liberdade religiosa para fins eleitorais? É uma boa para quarta que vem, Rômulo. Olha, pode avisar para o ouvinte que o assunto está anotado e já está agendado para a próxima quarta, certeza. Stael Sena, obrigado pela audiência, foi ele quem mandou mensagem. Rômulo, obrigado, viu? Ótimo restante de semana para você e até a próxima. Forte abraço, Max, forte abraço, Márcia, até a próxima quarta. Tchau, tchau. Márcia Serrano.